Senhoras e senhores, estamos de volta mais uma vez aqui para um episódio sensacional e especial do podcast Juntos na Mesa. Sejam todos bem-vindos, vocês aí que nos assistem, vocês que nos escutam através aí do Spotify, ou talvez você esteja com o seu vídeo minimizado aí, seja lá onde você estiver, não importa, o importante é que a gente está aqui para compartilhar essa mesa juntos. É isso. E hoje é um episódio especial, né, Vini? Muito especial. Tanto que a gente tá até agora, a câmera tá focada só aqui, né? Só aqui, porque aqui do outro lado temos novidades. Tá pesado esse outro lado aqui, hein? Tá pesado. Cara, convidados aqui. Bom, na verdade, assim, a gente tem um convidado que nunca esteve na mesa. Sim. Tem um que já tá sempre, né? Que tá sempre. Né? É. Tem um que é um retorno também, né? E esse que tá sempre tem uma novidade, né? E esse que tá sempre, então, vamos lá, né? Então vamos lá, recapitulando, nós temos um convidado novo, um retorno, e o convidado que está sempre aqui tem uma surpresa. Estamos falando hoje de um episódio especial de Dia dos Pais. É isso aí. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar para vocês aqui os pais que estão aqui na nossa mesa. Sejam bem-vindos! Obrigado, bom dia. Mas como assim os pais? Então, peraí. Esse aqui é o meu pai. E esse é o meu pai. Oxi! Esse é o meu pai. O que você tá fazendo aí? Por que você não tá aqui do nosso lado? Vocês não me quiseram descer lado. Mas o meu pai não pode vir porque ele mora muito longe. Ele mora a 12 horas de ônibus daqui, então fica muito complicado dele vir. E para resolver esse problema, a gente deu um jeito. Você deu um jeito. A gente consegue dar um jeito, né? Então, está falando com vocês aqui o mais novo papai do ano. Aê! Parabéns! A gente resolve isso. Cara, você vê o comprometimento com o podcast. Ele tá faltando um pai, não tem problema. Eu dou um jeito. E interessante que ele deu um jeito há uns meses atrás, né? Faz tempo que ele deu um jeito. Cara, planejamento. E a gente já tava Homem de conversando, visão, porque a gente tinha feito o planejamento do ano, do podcast, né? Aí ele falou assim, vai ser difícil meu pai conseguir vir, né? Mas a gente dá um jeito até lá. Cauê, assim, de coração nós já falamos isso pra você quando nós soubemos a notícia. Sim. Não soubemos hoje, né? Você já contou pra gente um tempinho. Você Dei um susto de vocês. deu um susto na gente. Você e a Tainá contaram pra gente, mas mais uma vez, parabéns pra vocês. Obrigado. Que vem aí um menino ou uma menina abençoado por Deus. Amém. Que vem aí pra somar nessa mesa. Amém. Daqui a alguns aninhos já vai estar aqui com a gente, Sim, juntinho na pra gente mesa. Pulando em cima da mesa, Puxando gritando, os fios aqui. Puxando os fios. Vai ficar mais legal, vai ficar mais Vai emocionante. ficar mais emocionante. Faço das palavras do Rafa Minha, que veio com muita saúde, né? Nós estamos muito felizes e muito ansiosos aí Amém. pra chegada dessa criança aí. Vai ser bênção. Que eu, né? Exatamente. Aí você entende agora por que o Cauê está fabricando mesa. Vamos lá, eu não vou repetir essa piada, já está ficando muito batida já. Bom, pai, seja bem-vindo também à nossa mesa, estreando aqui com a gente. Obrigado. Uma honra ter você aqui. Sinta-se à vontade para compartilhar o que vier aí no seu coração, que você tiver vontade. Dá as boas-vindas novamente aí para o seu pai também. Pai, né? seja bem-vindo novamente a essa mesa que você já está Amém, entrosado. obrigado. Fica à vontade, já sabe como funciona aí. Obrigado. Bom dia. Problema, né? A casa é minha, mas a mesa... É nossa. E é isso aí. Exatamente. Você que nos acompanha deve se lembrar, o Edno foi o nosso primeiro convidado, né? Então o episódio 2 foi com ele. Quando você veio, já teve algumas mudanças. Com certeza. Né? Já Tá tudo lindo, Já maravilhoso. tá um pouquinho mais diferente. Mas assim, a mesa é sempre a mesma aqui, sempre Glória a gente a vai Deus. estar falando de Jesus, sempre compartilhando o que a gente tem de melhor no nosso coração. Então sinta-se à Amém. vontade. Obrigado. Amém? Bom, Recadinhos básicos. recadinhos básicos. Cauê, o que está de graça? Calma aí. Sim, tá bom. Tá de graça? O like tá de graça. Ainda tá de graça, né? Ainda tá de Essa graça. promoção Na aí, verdade, tá? a gente vai Olha. estender a promoção. O like vai estar de graça até o final do ano. Olha só. Eu conversei com a produção, ela falou, não, pode deixar de graça até o final do A ano. produção tá generosa. Tá E ela generosa. falou assim que no pacote vem o compartilhamento. Ó, Olha O só. compartilhamento também tá de graça. Então, seja, você não tem desculpa, você pode compartilhar no Spotify, você pode compartilhar no YouTube, no Instagram e no Facebook. Ou seja, não tem desculpa, sem massagem. Exatamente. Não tem. Você vai escutar lá no serviço, você coloca no Spotify, escuta.
Você vai escutar no seu carro, coloca no Spotify e escuta. Sim. Você vai escutar em algum lugar, você coloca na sua televisão, vai lavando a louça, sabe? Com aquela vontade que você tem de lavar a louça, você lava a louça ali tranquilamente, escutando o podcast, muito abençoado. Aí automaticamente a sua louça fica abençoada, fica até mais limpa a sua louça. Então, tá de graça, velho. Exatamente. Então, pessoal, recadinho aí do like, de compartilhar. Não esqueçam de seguir a gente também no próprio YouTube. Então, vai lá, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para receber as notificações, tá? Lá no Instagram também nós estamos lá, @Juntos na Mesa, interaja com a gente lá, a gente sempre posta trechos dos convidados, a gente sempre compartilha alguns stories falando quem que vai estar aqui, para vocês irem interagindo com a gente. Então estejam interagindo e compartilhando com a gente essa mesa. Só é importante ressaltar que você assistiu, você dando o like lá, não é para promover a gente, mas é para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Tem um algoritmo no YouTube que ele, quanto mais curtidas, mais compartilhamento tiver lá, ele vai colocar o vídeo para mais pessoas. Então não é para que a gente se promova, não é para que a gente tenha mais pessoas, não. É para que a palavra de Deus seja, que ela chegue a lugares que eu, o Vini, o Rafa, que a gente não consiga chegar. Mas que a nossa voz, através desse canal, através desse trabalho que a gente está fazendo, que ela chegue nessas pessoas. Então é por isso que a gente fica todo podcast, todo episódio, cara, vai lá, dá o like, vai lá, compartilha. Por isso que a gente fala isso. Então a gente vai falar no final de novo, deixa o like, compartilha, para quê? Para que o YouTube possa indicar esse vídeo para mais pessoas. Não porque nós queremos ganhar dinheiro, não, mas para outras pessoas sejam alcançadas e sejam impactadas através da mensagem do Evangelho. Então, Deus abençoe sua vida já. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, antes da gente começar, aproveitar que o pastor está aqui, já pedi para fazer uma oração. Amém. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos neste momento agradecer por esta oportunidade de mais um dia de vida que o Senhor nos deu e de podermos estar aqui, Senhor, neste podcast, Senhor, onde o Senhor preparou todas estas coisas para que o Teu nome possa ser engrandecido, exaltado. E nós, com o nosso coração aqui nesta manhã, estamos agradecidos a Ti por tudo que o Senhor nos propõe, Senhor. Que a Tua presença possa ser real neste momento, que o Senhor possa dirigir o nosso coração, Senhor, nesta mesa que o Senhor propôs. E eu creio, Senhor, que muitas coisas virão, Senhor, através deste podcast, Senhor, porque o desejo de cada um aqui, Senhor, é que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser transformadas. E eu creio, Senhor, que será invadido esta palavra, que será dirigida nesta mesa, embora, Senhor, é um podcast especial do Dia dos Pais, que muitos pais possam ser alcançados pela Tua graça através deste podcast. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração engrandecido, Senhor, porque tudo vem de Ti, e por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, que seja presente o Teu Espírito em nós, em nome de Jesus, amém. 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 Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, aproveitar que é a estreia do meu pai aqui no podcast, e a gente tem que ouvir, né? A gente tem que ouvir de todo mundo, né? Então, a pergunta que a gente sempre faz, a clássica aqui para todos, né? O pastor já respondeu, tá livre dessa já? Quem não assistiu, vai lá, segundo episódio, veja a resposta dele do que é mesa. Então, queria te perguntar, o que é mesa para você? Qual que é o significado da mesa? A importância de estar junto na mesa com as pessoas, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito terreno, né? A importância de compartilhar o significado de mesa para você. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Queria agradecer vocês. É uma honra estar aqui, né? A gente ser convidado para um podcast, né? E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bacana. Obrigado. A palavra de Deus sendo semeada aí, né? Isso é muito importante. Calma aí que a gente teve um... Pronto. Aí. Foi? Tinha um problema. Mas deu para ouvir? Não? Então vamos lá, repete. Fala de novo aí. Problemas técnicos. Agora eu não vou conseguir lembrar exatamente. Primeiro eu agradeci a vocês pelo convite e é um prazer estar aqui e saber, né, que vocês estão fazendo um trabalho que engrandece o nome do Senhor e estão aí semeando a palavra de Deus. A pergunta, o que é uma mesa? Fisicamente a mesa é uma peça importante dentro de uma casa, porque
quando você pensa em mobiliar uma casa, uma das coisas que você precisa é ter uma mesa. E por quê? Porque ela vai estar presente em praticamente todos os momentos que você tiver dentro da sua casa. Por quê? Normalmente, basicamente, a gente faz 3 refeições. Toma o café da manhã, almoço e janta, fora outras coisas. E você precisa da mesa. Isso fisicamente. Agora, espiritualmente falando, a mesa é um lugar de comunhão, primeiramente, né? Porque uma família reunida à mesa, ela está se alimentando fisicamente e, ao mesmo tempo, ela está recebendo ensinamentos. Os filhos dos pais e, às vezes, até os pais dos filhos. É o momento em que as pessoas se reúnem e podem trocar ideias. É o momento que a família se reúne. Porque com essa vida corrida, a gente não fica sentado junto. E aonde que a gente se reúne? À mesa. Então, a mesa é um local de troca, né? Muita troca de experiências, quando você quer falar alguma coisa. E isso não só dentro de casa. Quando você vai resolver um problema com alguém, você marca uma reunião, a reunião é à mesa, né? Ali se trata de assuntos sérios. E quando você vai sair com amigos, quando você vai fazer uma reserva num restaurante, o que você reserva? Uma mesa. Se não tem mesa, você não come, né? Então, você precisa da mesa para comer fisicamente, mas a mesa espiritual, ela porque é nela que saem muitas coisas. Para a gente for olhar, Jesus, quando ele se reunia com os discípulos, ele sentava à mesa com eles, né? E ali eles recebiam o alimento, o pão, que é o alimento físico, mas eles estavam sendo ensinados por Jesus. Eles eram ensinados à mesa. Então, parece uma coisa assim, né? Falar, a mesa. A mesa, ela é uma coisa muito importante para todos os sentidos, né? Seja na escola, no trabalho, na sua casa, você sempre vai estar à mesa. Mas não é pelo fato de estar à mesa, é porque é ali que acontece a interação das pessoas, né? Então, a minha esposa até briga quando a gente vai almoçar e leva o celular e coloca do lado da mesa, porque se você estiver com ele, você acaba deixando aquele momento de trocar as informações, de trocar conhecimento, para ficar olhando o celular. Então, quando a gente chega com o celular perto da mesa, fala, mas eu preciso porque vão me ligar, vão passar uma mensagem. Não, depois você vê. Então, ela até briga com a gente, porque ela não quer. Porque, para ela, né, e para nós, a mesa é um local sagrado, Sim. que é onde a gente, né, se encontra e ali a gente aprende e a gente ensina. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Veio afiado, hein? Você viu? Acho que ele tava... Você deu spoiler pra ele. Não. De verdade. Não falou mesmo. Não sabia. Concorda aí? Amém, com certeza. Concordo. E vamos falar um negócio muito interessante, né? Eu acredito que foi o primeiro objeto de uma casa a ser feita foi a mesa, né? Naquela época não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha cama. Eu fico pensando, né, tipo, até tem uma cena do filme lá da Paixão de Cristo, né, que se trata um pouquinho, né, não que isso não está na Bíblia, mas é que é Jesus fazendo uma mesa, né, que aí ele senta lá, né, primeiro ele senta na cadeira, né, aí ele fala para poder fazer a mesa aqui, né, imaginando Jesus como um carpinteiro, né, quantas mesas que ele não fez, né. Realmente, ele era carpinteiro. Sim. Ou seja, ele já tinha a mesa espiritual. Uhum. E ele veio implantar a mesa física para mostrar que pela mesa física... A importância, né? Que reflexão legal, né? Muito legal. Que legal. Bacana. Aproveitando também, né? Para a gente dar sequência, queria ouvir um pouquinho do meu pai também, né? Já que a gente está tendo esse momento de estreia dele aqui. Comentasse um pouquinho como é que você conheceu Jesus, né? Como que foi essa importância da mesa, de estar em comunhão com pessoas que te levaram para Jesus. Como que foi a sua experiência de conhecer Jesus? Agora tem que forçar a memória, né? A gente estava comentando aqui antes de começar que eu sou uma pessoa que eu não me recordo com muita... Em detalhes eu não consigo lembrar das coisas que passaram, principalmente quando é lá de trás, porque o meu HD já está bem carregado. Então... mas tem coisas que marcam realmente, não tem como você esquecer uma coisa tão importante, né? Que é quando você chega
a conhecer verdadeiramente Jesus, porque as pessoas dizem, eu conheço Jesus, todo mundo acha que conhece, né? Mas quando você tem um encontro verdadeiro com Ele, aí você vê que você não conhecia, aí você começa a aprender, né? E comigo não foi, acho que como todo mundo, a maioria, né? Eu fui criado num lar católico, mas não praticante. Eu ia na igreja de vez em quando tinha um casamento, um batismo, alguma coisa assim, e ia algumas vezes em missas, mas assim, era uma coisa não praticante mesmo, né? E eu achava que estava tudo bem, né? Então eu vivi até os meus 31 anos, né? Assim. E depois que eu me casei, né? Não, 31 não. Foi antes, né? Foi antes porque a minha filha tinha quase 2 aninhos. E então foi com 27 anos, mais ou menos. Acho que foi por aí. Então, eu tinha me casado há pouco tempo, a minha filha ainda era pequena. E eu comecei a ter muitas dores nessa região da cervical, e eu não dormia mais, eu estava me sentindo muito mal. E nesse período, a minha irmã, que já tinha conhecido Jesus, né, casou com o irmão do Edno, e ela passou a frequentar mais a minha casa, talvez até com a intenção mesmo de levar a palavra de Deus, né? E eu lembro que aos sábados ela ia para a casa da minha mãe, ela trazia toda a roupa para lavar lá na casa da minha mãe, e ela ligava o som bem alto e ficava cantando louvores. E a princípio isso começou a me irritar, né? Porque eu falava, puxa vida, lá vem ela com esse som alto e canta. Aí ela estava lavando a roupa, de repente ela parava e ficava assim, ó. Aí eu falei, só na unção ali. Aí meu Deus, o que está acontecendo e tal? E aí é até natural a gente criar uma certa rejeição, porque você não percebe, mas você está sendo tocado. E a primeira reação do ser humano na carne é rejeitar. E eu comecei até evitá-la, né? Porque eu falava, lá vem ela com esses papos, né? E tal. Enfim, e aí o tempo foi passando e as minhas dores foram aumentando. Teve dias de eu estar de cama mesmo, não conseguia mais me mexer. Estava bem difícil, eu lembro. E foi quando um dia ela falou, olha, se você aceitar, eu tenho uma pessoa que pode fazer uma oração por você, né? E eu falei, tudo bem, eu aceito. Daí a pessoa foi lá na minha casa, fez a oração e deixou um convite para a gente participar de uma reunião. Não era nem igreja, era uma comunidade, né? E deixou um convite. A princípio não, a princípio tinha uma igreja, eu fui, no primeiro culto que eu fui assistir numa igreja, e eu voltei para casa e falei que eu não ia mais, porque não era meu lugar ali. Enfim, passou-se mais um tempo, aí a pessoa foi orar por mim, e aí ela me convidou para ir, para fazer uma oração lá, na reunião mesmo. E eu fui, ouvi a pregação, e aquele dia Deus falou muito comigo ali. E na hora que eles fizeram o apelo, eu e a minha esposa, ao mesmo tempo, a gente foi ali na frente, se ajoelhou e aceitou a Jesus. E a partir dali foi uma mudança rápida na minha vida, muito rápida. Eu comecei a sentir melhora, saiu aquele peso que eu tinha, aquele mal-estar, e aquilo eu fui me sentindo bem. E aí eu comecei a ter sede de ouvir os louvores, e a minha irmã me emprestava todos os discos, né? E eu me converti com Voz da Verdade, né? As músicas deles falavam demais comigo e eu me sentia muito bem ouvindo aquilo. Então, eu passei a até ir buscar, comecei a ir comprar discos, e eu vivia ouvindo louvores, e aquilo foi me enchendo, e eu fui me sentindo muito bem, até que quando eu percebi, a gente ia na igreja de segunda a segunda. Tinha culto todos os dias e eu estava lá todos os dias. Isso foi um milagre,
Porque se eu me olhasse lá atrás, jamais eu ia imaginar que eu teria essa sede, né? Mas é assim, depois que entra no teu coração, você não faz por obrigação, você faz por desejo. E essa é a minha história. Ele falando isso das músicas, né? Eu, desde pequenininho, era o dia inteiro lá tocando música em casa. Aí ele acordava de manhã, já botava o som alto, aí ele fazia o que a irmã dele fazia. Eu sempre fui muito de ouvir música, né? E meus filhos cresceram ouvindo, tanto que os dois adoram música, né? Então, e depois, com o passar do tempo, né, quando eu comecei a realmente frequentar a igreja e tal, aí eu virei ministro de louvor da igreja por muitos anos. Que não foi uma tarefa fácil. Né? Não foi fácil. Que não é fácil. Foi muito difícil. Eu enfrentei muitas guerras, muitas, para conseguir tentar levar da forma como eu sentia de levar o louvor, né? Porque para muitas pessoas, elas vão na igreja para ver o louvor. E isso está errado. Você tem que ir louvar ao seu Deus. E você dá o seu melhor ali para Ele. Eu estou te adorando, eu estou te louvando. Né? Mas essa sempre foi minha visão. Então, eu sentia a necessidade de levar a igreja à adoração. Porque eu tenho pessoas que chegaram a mim que disseram que no momento da adoração, Deus falou muito com ela. Então, eu creio nisso. Eu fui tocado pela música e muitas pessoas hoje que estão aí servindo a Jesus também foram. Então, o louvor e a adoração são fundamentais para você entrar na presença do Senhor. É isso aí. Glória a Deus. Quem quer comentar alguma coisa? Como que comenta? Então, Eu acredito, né, que é por isso que a maior guerra, né, hoje, até na igreja, Eduardo, até hoje, né, os ministros de louvor aí sabem, é uma guerra mesmo, né, que o versículo diz que, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, né, Sim. Por isso o inimigo, muitas das vezes, ele resiste, quer resistir, né, que a gente estava vendo o negócio do som aí, né, a gente está falando, você chega, sai da igreja, deixa a mesa no som lá, tudo arrumadinho, você volta para fazer o culto, tá? Parece que mexeu na mesa, mas está lá. Mas porque o inimigo, ele resiste. Né? E a gente está no altar, a gente vê muito isso. Então o louvor é uma guerra mesmo. E essa visão que você teve é isso mesmo, Eduardo, levar a igreja a adorar ao Senhor. Isso é demais. Exatamente. O louvor é uma das armas que, podemos dizer assim, que Deus usa para tocar as pessoas. Isso. Porque às vezes a pessoa não quer que você chegue e abra a Bíblia na frente dela e fala assim, cara, tá escrito aqui assim, assim. Até assim. porque o louvor é antes da palavra, né? Sim, sim. É uma preparação para a palavra. Exato. É onde a pessoa se quebranta, é onde a pessoa abre o coração e aí quando chega a palavra, cara, a terra já tá, Ele está preparado. já tá arada e, cara, quando a semente cai, a semente dá fruto. Então, quando o louvor toca, igual você falou, a primeira coisa que a pessoa faz é rejeitar. Por quê? Porque ela não quer ouvir aquilo. Só que aí, cara, ela escuta um dia. Aí naquele outro dia ela tá ruim. Ela fala, nossa, mas eu escutei. Nossa, eu tô passando por aquilo. E música tem um poder muito forte de ensinar, né? E fica gravada, né? Exatamente. E fica. A gente pega por experiência própria. A gente mora num lugar aqui que o som alto começa na quarta e termina na segunda noite. Então, assim, cara, tem música que eu nunca vi tocar na minha vida, mas eu tô ali, eu vou colocar um louvor na hora que eu vejo, eu tô lembrando da música que tava tocando Então. na rua. Por quê? Porque é uma coisa que incomoda, porque não é uma coisa que eu quero ouvir. É igual o Mateu, né? Ele fica escutando as musiquinhas em casa, né? A gente já sabe todas as musiquinhas de corda, o Mundo Bita, tudo. Então, por quê? Tem o poder de ensinar, né? Tô até vendo já. Aí, ó, tá vendo? papai, já vai se preparando. Mas legal. E trazendo um pouquinho assim, né, a respeito desse episódio especial do Dia dos Pais, uma pergunta que é bem difícil, mas que a gente também fez para as mães, né? E aí, começando agora pelo Edno, queria que você falasse um pouquinho na sua visão, o que é ser pai para você? É um dom de Deus maravilhoso, né? Às vezes a gente já tive contato com pessoas que não querem ter filhos. Tanto a esposa como o esposo desejaram não ter filhos. Mas a mulher disse por não queria sentir dor. Outro, o pai, por achar que é muito gasto. Enfim, umas mentes assim que eu não entendo, porque ser pai é tão prazeroso, é você receber um dom de Deus, que Deus
te deu para você exercer na terra, né? Que o Senhor deixou para que nós pudéssemos nos multiplicar nesta terra. E às vezes eu olho para essas pessoas que desejaram não ter filhos e falo assim, mas que descendência que você vai deixar? Essa descendência está acabando ali em você. Agora, a partir do momento que você tem filhos, você está dando a descendência, você está dando continuidade àquilo que Deus te deu na terra. Tua geração. Uma geração, exatamente, para vir uma próxima geração através de você, né? Então, assim, quando eu me juntei, na verdade, com a minha esposa, a gente tinha 8 anos que a gente namorava e a gente era muito assim de brigas, assim, a gente se separava e voltava, né, no namoro. E aí chegou um tempo que ela colocou, tipo assim, né, falou assim, ó, né, vamos juntar, tal. Aí acabamos decidindo, alugamos uns 2 cômodozinhos lá, compramos móveis usados que a gente tinha e caímos para dentro lá e vamos viver junto. Enfim, e ela queria ter filhos, e eu não sabia disso. Depois de 3 meses de casados, que a gente estava casados, ela trouxe um papel para mim, né? Falou, ó, você tem que passar no médico. Por que eu vou passar no médico? Não, porque faz tempo que eu não tomo remédio, quero engravidar e não estou. Então o médico pediu exames meus e exames seus. Aí eu peguei e deixei em cima assim, qualquer dia eu vou, né? Na época eu estava fora dos caminhos do Senhor. Enfim, e passou acho que os 2 meses, né? Não tinha ido, aí ela veio com um papel que estava grávida. E aquilo me assustou, porque eu tinha até deixado de lado, né? Não sabia o quanto que ela queria ter filhos, né? Enfim, aí foi... Eu fiquei meio ali, né? Tinha outros planos, né? De outras coisas e tal. E ela veio com essa, né? Com essa questão de a gente ter um filho. E eu demorei muito a cair a ficha, né? Porque eu ia ser pai. E quando caiu a ficha minha foi quando nasceu, né? Que foi a minha primeira filha, que foi a Bruna. E ali foi uma emoção muito grande, né? Foi muito gostoso a sensação. Até hoje, né? Eu tenho o maior prazer de ser pai, de poder ajudar, poder fazer, né? A gente se doa para isso, né? A gente acaba nem vivendo mais para nós, a gente acaba vivendo para os filhos, né? Então eu vejo assim um dom de Deus que Deus nos deu, né? Para a gente poder realizar nessa terra. E aí eu entendo assim, porque eu olhava para meu pai na época, eu vim ter uma intimidade maior com meu pai assim, depois que minha mãe morreu, que a mente dele mudou um pouco, então a gente começou a ser mais íntimo, ele começou a ir na minha casa, a gente conversava, né, Vinícius? A gente conversava sobre a palavra de Deus, a gente começou a ser mais íntimo. Mas antes ele era aquele pai mais rígido, que só batia, que só cobrava, né? Forçava a gente a ir para a igreja, enfim. Então, eu não tinha aquela visão de um pai, de sentar, trocar uma ideia, né? De conversar coisa de jovem, de criança, de adolescente, né? Não tive essa passagem. Mas assim, muito antes do meu pai morrer, então a gente já começou a ter uma intimidade melhor e eu comecei a entender. E aí eu falei assim, eu quero ser melhor do que meu pai foi, né? Não quero ser igual, porque às vezes eu quero ser igual ao meu pai. Não, seja melhor, entendeu? Fala para meus filhos, seja melhor do que eu fui. Então sempre tentei passar isso para eles. Então assim, o papel que Deus nos deu de ser pai, de dar direção para os filhos. Esse é o que Deus nos deixou, né? Sim. Então eu fico muito feliz, sempre orei pelos meus filhos, falei assim para Deus que meus filhos não iam ser igual eu, de tudo que eu fiz, né? Eles vão ser melhores do que eu sou, porque esse é o desejo do meu coração. E a gente é feliz por isso, né? Tive 3 filhos, né? A Bruna, o Vinícius e o João Vitor. Hoje meu filho mais novo tem 20 anos, para a glória de Deus, e Deus nos deu isso, né? Eu vejo assim a misericórdia de Deus de nos dar essa capacidade de ser pai, né? O pai que ama os seus filhos, ele exorta, ele corrige e dá direção também. Então Deus nos deu tudo isso, e isso é maravilhoso. Amém. Temos um aqui que vai, né, logo vai ter essa experiência maravilhosa, que é gostoso demais. A gente a Bruna, né, foi a primeira, então a gente, não sei se foi assim com você, Eduardo, a Bruna dava nós já estava no pronto-socorro já. Os médicos davam até risada. Não, rapaz, é assim mesmo, tal, né? A gente era Maria de primeira viagem, aí já com o Vinícius a gente já estava mais, né? Ficava mais calejado, então a gente já pegou mais a mãe. Chorou, falou, não, deixa aí, exatamente, deixa aí. Né? Mas as experiências é muito gostoso, e cada uma experiência diferente. Isso é fantástico. Deus
é lindo demais. E agora já se preparando para ser vovô. Opa, glória a Deus, é isso aí. A gente brincava, né, Vinícius? Você brincava, puxa vida, não tem uma criança aqui, não tem um neto, vocês não vão me dar um neto, eu vou morrer, não vou ter um neto, mano. Vai vir a geração dando continuidade aí, né? Exato, eu falei, né? Aí minha filha, aí todo mundo falou assim, acho que o Vinícius vai ser primeiro que a Bruna não queria, né, Vinícius? Ela não queria e tal, e aí, glória a Deus, agora, 2 meses atrás, um mêsinho atrás, a gente ficou sabendo que ela está grávida e para a alegria da casa, agora não ser pai de novo. Vai dar para levar para acampar, né? Esse é o meu desejo. É porque assim, quando eu vim para os caminhos do Senhor, o João Vitor tinha acabado de nascer, né? Então já tinha a Bruna com 6 e o Vinícius com 4. E eu fui um cara que ficava muito em bar, essas coisas, então eu perdi muito a infância dos meus filhos, né? Dos 2, né? E eu curti um pouco mais a do João. Enfim, hoje a gente vai descontar no neto agora. Não paparicou os filhos quando era pequeno, vai paparicar agora o neto. Muito bom, né, Deus? Isso. Cauê, eu sei que, né, o seu presentinho de Deus ainda está chegando, mas acho que seria legal de ouvir de você, nesse pouco tempo que você já sabe que você é pai, o que já é ser pai para você? Cara, se eu te falar que eu não sei responder, é verdade esse bilhete. Mas nós, há uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, nós recebemos uma oração. E a pessoa que fez essa oração está aqui na mesa com a gente. E na oração ele falou assim, cara, Deus está entregando um presente para vocês. E na hora que ele falou assim, Deus está entregando um presente, no meu coração e no coração da Tainá já veio a palavra escrita filho. E aí eu olhei assim, eu falei, é sério? Mas tudo bem. E aí passou um tempo, a Tainá pensou que estava grávida, ela não estava, e eu falei, cara, calma, cada coisa no seu tempo. E aí passou depois mais um mês, se eu não me engano, e aí ela veio, trouxe o teste, e falou assim, cara, tô muito grávida, porque o negócio tava gritando lá, azul lá o teste, só faltava ficar um negócio piscando assim. Então, confesso que a ficha tá caindo ainda, mas eu tava conversando com o Vini ontem, na hora que a gente tava indo pra jogar bola, e eu falei, Vini, a única coisa que eu quero é tentar, não vou ser o melhor pai do mundo, mas eu quero tentar chegar pelo menos aos pés disso. Mas eu quero chegar a isso à luz da palavra. Porque eu não tive o ensino do meu pai à luz da palavra. Eu não tive o ensino do meu pai baseado na Bíblia. Mas o meu pai me ensinou o que era certo e o que era errado. Meu pai me ensinou, cara, essa é a verdade, essa não é. Essa é a mentira. Então aí cabe você escolher. Hoje eu sou o que eu sou. O Cauê está aqui na mesa compartilhando com vocês porque eu tive um pai que me ensinou o que era ser homem, o que era se posicionar. O que o pastor falou, eu sempre falei isso, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser diferente do meu pai porque eu quero ser um pai melhor do que ele foi para mim. Então, ser pai, trazendo como, não ex-filho, mas trazendo como filho, é tentar ser o melhor possível para aquela pessoa que depende totalmente de mim. É isso que tem gritado no meu coração. Ser pai é ser o melhor para aquela pessoa que depende totalmente de mim. Que depende de eu estar levantando para poder ajudar, depende de eu ensinar o que é certo e o que é errado, mas vai errar e eu vou ter que estar aqui com o braço aberto para corrigir. Mas eu falo assim, não, a gente vai acertar junto. Eu acho que ser pai é isso. E esse é o meu desafio e é isso que eu me cobro desde já, entendeu? De ensinar o correto. De ensinar o que a Bíblia fala. O filho... Tanto é que a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. É esse o meu desafio e é esse o meu anseio, de ensinar ele à luz da palavra. De ensinar ele o caminho que ele deve andar. De ensinar ele que tem um caminho largo, mas também que tem um caminho estreito que é muito difícil, mas é o que leva a Deus. Entendeu? É isso. Então, de ser o melhor possível para aquela pessoinha, que ainda está dentro da barriga ali, do tamanho de um morango. De um limão, de um limão já. De um limão, porque ela olha no aplicativo todo dia. A Bruna também é assim. Então, de ensinar para aquele serzinho que, cara, eu tô aqui, você pode contar comigo, entendeu? Então, hoje o meu pai mora um pouco longe. Eu consigo ver ele, uma vez no ano, mas graças a Deus a tecnologia nos permite fazer uma chamada de vídeo e tudo mais.
mas não é a mesma coisa. Vocês me conhecem, eu sou uma pessoa que gosta de estar junto, gosta de abraçar, gosta de brincar. Então, e o meu pai é do mesmo jeito. Meu pai é desse jeito. Então eu puxei essa questão do meu pai. Tanto é que todas as crianças da rua vinham em casa para poder arrumar uma bicicleta. E o meu pai arrumava a bicicleta de todo mundo da rua, sem cobrar um centavo para ninguém. E as crianças, e aí, arrumou? Não, falta encher o pneu. Ele, não, vem que eu encho. E aí teve uma vez que a Tainá viu, o menino tava passando na rua, Cauê, você tem bomba? Eu falei, tenho. Aí liguei o carro, coloquei o compressor no carro, liguei. Aí ela olhou assim, ela falou assim, ixi, já tô até vendo. Então assim, são coisas que nós herdamos dos nossos pais, que nós não sabemos, mas quando acontece, você fala, nossa, meu pai fazia isso. E hoje quem tá fazendo sou eu, que é a herança. É, isso aí. É a herança. Então, ou seja, a minha descendência não vai parar em mim. Exato. A minha descendência vai ter um novo capítulo. E se Deus quiser, vai ser um capítulo maravilhoso, criado por Deus. Então, cara, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Bonito, É. né? A produção tá emocionada aqui. Tá chorando já. Falou bonito, né? Falou com o pai pai de mesmo, primeira né? viagem, Olha sua só. propriedade. É, caprichou, né? É. Os papais estão aqui na mesa, tá aprovado, eles vão Tá no caminho certo, tá no caminho certo, é isso aí. E aí, pai, o que é ser pai para você? É uma pergunta bem difícil, porque é difícil você mesmo se avaliar, né? Como ele disse, ele não saberia responder, ele não sabe mesmo, porque ele só vai cair a ficha a hora que você vê aquele serzinho na sua mão e vai falar, agora isso aqui depende de mim. Você vai ver ele na tua mão e vai falar, e agora? Porque você pode ter os seus pais perto, a avó, o avô do bebê, eles vão dar toda a orientação da vivência que eles já tiveram, que eles já passaram, mas vai ter horas que você vai estar sozinho com ele. E você vai ter que dar o seu melhor mesmo. E aí é aí que começa o seu amadurecimento. Porque eu acho que uma pessoa só se torna madura quando ela precisa, quando ela tem alguém que dependa dela. Por mais que você tenha uma maturidade, mas quando você vê que aquele ser precisa se alimentar, e é você que vai prover, ele que precisa se vestir, ele precisa de ensinamentos, você tem que conduzir, você tem que acompanhar dia a dia dessa pessoa. Se você, que todo mundo quer que o seu filho seja uma boa pessoa, você precisa ter muito, mas muito de si para dar, né? Eu, particularmente, eu não acho que eu fui um bom pai no sentido de cuidar. Quem cuidou muito dos meus filhos foi minha esposa. Por quê? Porque eu trabalhava, eu saía cedinho de casa e voltava, já era noite, né? Eu não via o dia deles, eu não acompanhei isso, né? Levar na escola, essas coisas eu não participei. Então, eu sinto falta disso hoje. Fala, poxa, como será que era, né? Porque eu não sabia, né? E depois que a gente começou a se envolver com a igreja, eu tinha compromissos muitos. Eu tinha ensaios no sábado, cultos era domingo de manhã, domingo à tarde. Eu ficava pouco com eles, então eu não vi. Eles cresceram perto, mas eu não tive aquele contato muito grande com eles, que nem a minha esposa teve, a proximidade de cuidar, né? Mas o pouco que eu podia, eu tentava ensinar, né? E eu acho que o que me ajudou muito realmente foi ter conhecido Jesus, porque você ensinando a criança à luz da palavra de Deus, Deus te ajuda, né? Eu dava o meu tempo para Deus e Deus foi me ajudando, né? E hoje eu tenho muito orgulho dos filhos que eu tenho. Eu tenho 2 filhos, a minha esposa perdeu um, entre o Rafa e a Amanda, ela era para eu ter 3. E, assim, hoje eu tenho muito orgulho do que eles se tornaram. São pessoas de bem, são pessoas que, acima de tudo, né, temem ao Senhor. E eu acho que isso é o principal. Então, assim, o mandamento de Deus, né, de você ensinar o filho no caminho que deve andar, a gente fez, né? E hoje eu estou colhendo bênçãos, né? Agora já tenho o meu netinho, estou podendo curtir esse momento de ficar com o bebê que eu não tive com os meus filhos. E hoje eu tenho ele ali, ele passa a tarde comigo porque minha filha vai trabalhar e ela deixa ele lá.
Então eu estou muito perto dele, então eu estou ensinando ele, toda hora que eu estou com ele eu vou mostrando, olha, isso aqui é uma xícara, e eu vou falando, e ele vai repetindo, e vai chegar a hora da gente ensinar também, né, o caminho do Senhor para ele. Isso é muito bom. Então é assim, ser pai, eu acho que não dá para... tem pessoas que falam assim, você tem que ser pai copiando o que seu pai fez. Eu não concordo, né? O seu pai, ele te dá exemplos que você deve seguir, porém, eu sou uma pessoa que eu não posso seguir, eu não sou o que eu sou pelo que meu pai me fez. O meu pai também não foi uma pessoa presente. O meu pai, ele trabalhava muito, era aquela pessoa assim, não tinha muito estudo, precisava trabalhar, e ele não tinha aquela questão, talvez pela educação que ele teve, de ficar muito com os filhos, e então eu cresci muito sem o meu pai. E quando eu tinha 16 anos, ele se separou, ele saiu de casa, e eu perdi a referência, eu não tive um pai perto para perguntar as coisas e tal, eu não tive. Então eu acho que isso tudo você vai aprendendo com a experiência de vida, né? Então, ser pai é uma responsabilidade enorme, porque a partir do que você ensinar e do que você fizer, aquela pessoa vai ter como referência para a vida dela. Então, você tem aí um legado bem grande pela frente. Não é fácil, né? Não adianta falar, mas é maravilhoso. Você depois olhar e ver o seu filho e falar assim, aí, ó, foi eu que orientei. Muito bacana isso. Maravilhoso. Glória a Deus. Vini, o que você tem para comentar aí? Cara, seu pai falou sobre, né, tentar ser igual o pai foi, assim. Se eu conseguir ser o que o meu pai foi, para mim, para os meus irmãos não vão me deixar mentir, eu vou ser um excelente pai. Porque, assim, vai ser muito difícil ser melhor do que ele. Porque o meu pai, ele é aquele tipo de cara que ele dorme 3 horas da manhã, acorda às 5 para poder te dar o melhor. E quando eu falo assim, o melhor, não é que ele vai te dar um iPhone 14 Pro Max, não é isso. É poder dar aquilo que você realmente precisa, e coisa boa, sabe? Meu pai sempre batalhou muito por nós, e também ele sempre prezou muito pela conversa. De todos os filhos, eu fui o único que não apanhou. Dos 2 filhos eu não apanhei, o João apanhou acho que uma vez só, para nunca mais também, porque meu pai sempre foi muito de conversar. Ele sentava, filho, não é assim. A palavra do Senhor fala isso, assado, mas às vezes era melhor apanhar, vou ser bem sincero. Às vezes era melhor apanhar, porque quando vem de confronto assim, dói. E você não imagina a dor que a gente sente quando precisa bater. Porque a gente não tem prazer algum. Sim. É para tentar corrigir da melhor forma. Com certeza. Bati pouquíssimos nos meus filhos, acho que nem me lembro, acho que não bati. Não precisou, mas... As pessoas é melhor hoje... apanhar do pai do que apanhar do mundo, né? As pessoas hoje, que assim, o mundo hoje, ele está cheio de mimimi, né? Então, se você... Polêmica. Gostamos. Se você está cuidando do seu filho, já tentou de todas as formas, e há necessidade de dar uma correçãozinha, você não vai espancar. Não estou falando aqui que o pai deve espancar. Mas, às vezes, as crianças, elas precisam ter aquele limite que talvez a palavra não vai conseguir. Sim. E ela fala, ela precisa ser domada. Tem criança que é rebelde demais. E o pai só cresce falando, não faz isso, e ela vai dando risada. É aí que chega a ser um adulto totalmente displicente, que faz o que quer achando que o mundo é dele. Então, não estou aqui falando que deve se bater em filho. Sim. Eu não bati. Mas você precisa mostrar que tem que ter correção. Exato. Porque a criança, ela vai... Normalmente você vai mimar. Porque é um bebê, ela não sabe nada, ela é inocente, e você vai dar tudo o que ela quer. Quando ela começa a ter um pouquinho de manha, ela sabe que se ela fizer alguma coisa assim, ela vai conseguir de você fazendo o que não deveria. Então você tem que ir lá e falar, não, aqui não. É até aqui, daqui eu não aceito. Então, às vezes, é duro para a gente fazer isso, porque você está vendo que, poxa, ele vai ficar triste, mas é para o bem. Se é para o bem, tem que ser feito, né? Então, eu sou totalmente contra essas pessoas que falam que só no diálogo. Diálogo, mas você tem que pegar a criança e falar, escuta aqui, ó, não é assim. E fazer ela entender. Se ela não entender, não tiver jeito algum, você tem que mostrar que tem algo pior. Sim. Porque
Se ela for deixar ela crescer como ela quer, aí ela não tem limites. E aí é o que a gente vê aí hoje no mundo, né? Filhos que os pais estão de cabelo em pé, estão fazendo, né, coisas absurdas, e o pai fala, onde que eu errei, né? Seres humanos que não respeitam as outras pessoas. Devia ter consertado lá atrás para hoje poder ter domínio, né? Então é o que eu falo, eu não bati nos meus filhos, mas a gente sempre foi muito rígido, mostrando que não, isso não. Eu morava num apartamento quando o Rafa era pequeno, e criança não tem, né? Ela pula, ele dava um pulo, eu falava, tem gente morando embaixo, não pula. Agora, hoje, eu moro num prédio que o meu vizinho de cima, as crianças só faltam derrubar. Ele está pouco preocupado se eu estou lá embaixo. Desse jeito. É horrível. Então, eu não estou falando que ele é um péssimo pai. Eu estou dizendo que ele poderia respeitar e falar assim, olha, tem pessoas lá embaixo, pode ser que eles estejam dormindo. Então, eu tinha esse cuidado com os meus filhos. Quando ele começava a correr, ele falava, para que... ó, tem um homem que tá lá embaixo, ele está bravo. Até hoje, eu assim, tipo... A gente tem um respeito muito grande por isso, porque você mora num prédio, você não é sozinho, você tem outras pessoas vivendo ali do seu lado, e você não pode ser uma coisa ruim para aquela pessoa, você tem que viver em coletividade. E eu sempre ensinei isso para eles. Vocês... Até aqui pode, até aqui não pode. Você está ensinando limites, né? Limites. Você está ensinando limites. Limites. Também a respeitar a outra pessoa. Exatamente. É o amor ao próximo. Então, Exatamente. Se a pessoa não é o amor ao próximo. Se a criança não respeita o pai e a mãe, ela não vai respeitar mais ninguém. Ela não vai respeitar mais ninguém. E aí é o que ele falou. Cara, é o que nós vemos hoje no mundo. Tipo, a pessoa passa por você, só falta derrubar você, pisa no seu pé, te empurra, num ônibus, num trem que seja, mas tá apertado, mas gente, a educação ela cabe em qualquer lugar, seja num lugar amplo ou num lugar apertado. Então, isso eu acho que você vê o trânsito hoje. Sim. Então, hoje você vê reflexos acho que de uma educação que não foi feita da melhor maneira possível em todos os âmbitos da sociedade. No trabalho, no trânsito, dentro de um ônibus, num supermercado. Então, cara, você vê em tudo quanto é lugar. Hoje as pessoas querem tirar vantagem de tudo quanto é jeito. Mas será que isso daí foi educado aquela pessoa quando ela era criança pelo seu pai ou pela sua mãe para poder, isso daqui não é certo. Exato. Tá vendo isso daqui não é seu. Então você não pode pegar. Eu pego um grande exemplo assim, tipo do meu pai, dessa questão de limites. Cara, hoje eu trabalho numa empresa, você tem que aprender a respeitar o seu chefe. E tem coisa que você tem que ficar quieto. Sim. Tem que ficar quieto. Aí você vê tantas pessoas frustradas no âmbito financeiro, assim, empresarial, porque não tem esse respeito, não sabe. Já chega numa empresa, nossa, quantas pessoas passaram ali que chegou numa empresa, chegou como estagiário, em uma semana já queria ser chefe, já queria fazer o que bem queria, falava alguma coisa, não aceitava, e no final das contas a pessoa não está mais lá. A pessoa não consegue ser bem sucedida, porque não aprendeu a ter limites, acha que pode fazer o que bem quiser. Então eu acho que eu vejo a visão assim, olhando para quem é pai, essa importância da correção, né? Da mãe de cuidar e tal, e o pai tem que ser a referência para falar assim, você vai até aqui. E tudo que eu vejo que um pai quer fazer para o filho é o que vocês falaram aqui, é fazer chegar aonde vocês não chegaram, e além, falar assim, eu quero que vocês vão além, né? Uma coisa que eu sempre achei muito legal do meu pai é que a gente foi criado à luz da palavra, por mais que o meu pai ele voltou para os caminhos do Senhor quando eu tinha 4 anos, eu era um bebê ainda, né? 4 anos você ainda está em formação. Então, sim, eu fui criado à luz da palavra. A gente também não teve tanta intimidade assim, por conta das correrias da igreja, por mais que a gente sempre estava junto. Meu pai e minha mãe iam limpar a igreja e ia todo mundo de casa. Ia pintar a parede do banheiro, ia todo mundo, entendeu? Então a gente era, bem grudado mesmo, mas a gente também não teve aqueles afincos, por mais que eu tive a oportunidade do meu pai me levar para a escola, me buscar, quando eu pulava o muro para matá-la, eu tinha que despular para voltar para ele não ver que eu tinha matado ela. Então, a gente tá sabendo agora disso? Não, algumas coisas, né? A gente nunca sabe de tudo do filho, né? Mas assim, eu tive esse privilégio e eu vejo a importância do diálogo. Como eu fui muito tratado no diálogo, eu sempre conversei sobre tudo.
até as coisas que eu fazia errado, eles sabiam. Tipo, eu contava, não contava na hora, mas eu sempre contei depois. Ó, pai, mãe, fiz isso, tal. Que nem na época de adolescente, né? Acho que todo menino adolescente passou por isso. Eu era um adolescente dentro da igreja, já tinha ministrado a palavra algumas vezes no culto de crianças, essas coisas e tal. E minha mãe sempre tinha deixado claro assim pra mim, filho, ficar não é de Deus, se você tá gostando de alguma menina, vai orar, vê se realmente é aquilo, etc. Aí quando eu ficava com uma menina, por exemplo, assim, no mesmo dia eu chegava pra ela e falava assim, mãe, fiquei com uma menina, tal, né, eu caí lá, né. Então assim, eu sempre fui muito de conversar. Eu não omiti as coisas dos meus pais, por mais que talvez eles não ficassem sabendo na hora, mas eu sempre conversei. Porque eu entendi que com eles tinha diálogo. Eles iam saber me corrigir, lógico, eu não ia ouvir o que eu queria, isso é fato. Mas eu sabia que eu ia conseguir conversar com eles sem precisar tomar uma palmada ou apanhar. E a minha correção foi assim. Hoje eu dou graças a Deus porque a pessoa que eu me tornei é graças a eles. Me desviei sim quando eu tinha mais ou menos 16 anos, foi quando a gente saiu da Rocha Eterna. E mesmo eles no meu pé, pegando no meu pé, falando, filho, não é assim, não é assado, tal. Por teimosia, eu saí dos caminhos do Senhor. E eu me arrependo, claro, não tenho orgulho nenhum disso. Se eu pudesse, eu preferia ter ouvido eles e não ter saído. Porque às vezes a gente fala assim, é necessário viver para aprender, é necessário passar. Não. É melhor você aprender com o erro dos outros do que você ir lá errar, porque você vai ter que pagar o preço daquele erro. E eu paguei preço por longos anos de tudo que eu tinha feito naquela época. Mas graças a Deus, até o meu futuro, meus pais, eles nunca foram de impor nada pra gente. Eles sempre deixaram a gente sonhar com tudo que a gente queria. Eles até ficam brincando assim que a gente morava num apartamento e tinha vista pra Volkswagen. E eu era pequeno, aí eu falava assim, um dia eu vou ser dono disso daí e tal. E minha mãe, tipo, ela não zombava da minha cara. Por mais que... Mas de menino sonhador. Por mais que tipo assim, um negócio impossível, minha mãe nunca deu risada e falou assim, que menina, acorda pra vida. Não, minha mãe é isso, filho, você tem que sonhar mesmo, Deus vai entregar nas suas mãos, tal. Então, eles sempre incentivaram a gente a sonhar muito. Eles nunca impuseram nada, você vai seguir o caminho do seu pai, você vai fazer aquilo. Hoje, eu tenho a profissão que o meu pai tem, mas não foi porque eles me impuseram algo. Eles me proporam, porque eu queria fazer engenharia. Meu sonho era fazer a faculdade de engenharia. A gente não tinha condições. A minha mãe deu a ideia, falou, por que você não vai trabalhar com seu pai lá, ganha um dinheirinho e paga a sua faculdade? Fechou, vou trabalhar com ele, ganha meu dinheiro, paga minha faculdade de engenharia. Só que eu acabei gostando tanto da profissão que eu decidi seguir por escolha minha. Então, eles sempre deram essa liberdade pra gente. Então seu pai nunca falou assim, segue essa profissão, senão eu quebro os seus dentes. Não. Até porque acho que na época, se ele pudesse falar pra não seguir, ele falaria porque não dava tanto retorno financeiro quanto é hoje. Antigamente era bem mais difícil você ter um retorno financeiro. Mas é igual o exemplo. Nós temos um pai em comum. Ele é o pai soberano acima de todos os pais. E ele, que é o pai soberano, que tem todo o poder na mão dele, ele nos corrige. E nós temos livre acesso, nós dialogamos, nós conversamos e cara, 90% das vezes nós vamos ouvir o que nós não queremos ouvir. Exatamente. Nós chegamos falando, Deus, eu quero fazer isso daqui. E aí Deus fala assim, não é pra você fazer isso daí. E aí você, mas eu quero por conta disso. Não, mas não faz por conta disso. Não, mas eu quero porque vai ser assim, vai ser assado. Cara, você não entendeu? Eu tenho o melhor pra você. E aí, por muitas vezes, a gente chega no nosso pai terreno, nosso pai carnal, e fala, pai, eu quero ir jogar bola. Não vai porque, vai acontecer isso. Não vai porque aquela pessoa ali não é legal você ir com ele. Não, pai, mas vai tal pessoa, vai um amigo, vai não sei o quê. Não vai, você vai se machucar. Eu passei por isso. Não foi com meu pai, foi com a minha mãe. Meu pai estava trabalhando, eu falei, mãe, eu quero fazer isso. Não vai, porque é perigoso se machucar. Não, jogar bola, eles sabiam que não dava pra me segurar, não. Não vai. Não, mas é porque eu já tinha ido no dia. E eu queria ir de novo. E aí, não vai, porque é perigoso se machucar. Tem um pessoal maior, eu era pequeno, acho que tinha uns 12, 13 anos, tinha um pessoal maior jogando na quadra. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou. E ela falou, tá bom, quando você se machucar, você não vem chorando. E bem no dia eu machuquei o meu joelho, fiquei 3 meses com gesso no joelho. Tá vendo? Então assim, é a mesma coisa com Deus. Cara, nós vamos para Deus em busca de alguma coisa e Deus fala, cara, eu tenho o melhor para você, calma. E a correção de Deus, ele não bate na gente.
Deus bate na gente? Deus não bate. Dá umas cajadadas espiritual. Ele corrige em amor. Mas aí quando igual ele falou, quando entra a correção, cara, é uma linha muito tênue entre você corrigir e você passar dessa linha e você machucar o seu filho. Então eu espero em Deus que eu consiga corrigir o meu filho da melhor maneira possível. Se vai ser a luz da palavra, sim, vai ser a luz da palavra. Se vai ser com diálogo, sim, vai ser com diálogo. Mas quando precisar uma correção um pouco mais enérgica, cara, Jesus, ele falava manso. Só que quando precisava se posicionar e colocar uma correção um pouquinho mais, ele se posicionava e falava assim, vocês só estão comigo porque eu tenho algo para oferecer para vocês. Isso não é dar uma cajadada. Né? E eu acho importante, porque assim, vou falar um pouco sobre a minha irmã, não do que ela fez, não. Mas ela era uma pessoa que precisava e ela, tipo, conseguia se manter na linha assim, apanhando. Ela só se mantinha na linha se ela apanhasse. Se ela não apanhasse, ela não estaria na igreja hoje. Não é, pai? É verdade. Então, assim, eu acho que tem pessoas que talvez seja um pouco necessário. Porque a criação foi a mesma. Minha, dela, do meu irmão, foi a mesma. Isso eu posso ser bem franco com vocês. Meus pais tiveram 3 filhos que foram tratados exatamente iguais, em épocas diferentes. Teve épocas de fartura, épocas das vacas magras, isso é fato. Mas assim, todos foram tratados exatamente iguais em todas as épocas. Não era assim, um é mais queridinho do pai, e ele vai ter o iPhone 14 Pro Max e você vai ficar com o Nokia tijolão, assim. Só dando um termo figurativo, né? Uma pregadora. só um termo figurativo. Não fala nome. Não, aqui a gente fala nome, não estamos nem aí. Manda o advogado. Mas assim, nunca teve diferenças. E a mesma criação, e ela era diferente. Tipo, ela precisava apanhar para ela poder seguir. Já eu e o meu irmão, não. Lógico, a gente era corrigido, a gente era colocado de castigo também. Umas palmadinhas ou outra, claro que a gente tomou, né? Mas a gente nunca apanhou dos nossos pais. Agora, a minha irmã já foi necessário apanhar para que ela seguisse. Então, acho que também depende um pouco do caráter que a pessoa vai se formando. E ali em casa foi legal, porque eu não sei, às vezes eu tenho essa deformidade na minha vida, porque eu apanhei muito. Meu pai, apanhei para eu esconder para não ir para a igreja. Se eu não apanhasse quando ele me achava na rua, e aí ele ia para a igreja, eu estava escondido, eu corria para casa, e quando ele chegasse da igreja, eu estava dormindo. Ou ele me acordava e me batia, ou no outro dia de manhã, quando ele levantasse de manhã, ele pegava e batia. Ele acordava... E apanhava de vara. Ele pegava, na frente de casa tinha uma árvore, então ele pegava um galho, quebrava, limpava, e de onde achasse, ia até em casa apanhando. Então, e isso minha mãe falava assim, filho, você não apanhou nem a metade com seus irmãos. Eu falei, então eu não queria estar na pele dos meus irmãos. Então, assim, não sei se eu vim dessa deformidade, mas Deus até corrigiu isso, porque eu era o que mais conversava, mas quem batia era minha esposa. A minha esposa que batia neles, né? Ela que sempre foi, e às vezes eu brigava com ela, né, na frente deles. Eu falava, você pegou pesado, tal, né? Não pode ser assim, tal, né? Enfim, mas aí Deus, eu vi que Deus ele agrupou isso para a gente poder pegar as duas partes que, né, o Eduardo falou, isso é verdade, tem que ter correção, né? E, né, tem hora que precisa de uma chinelada. Hoje já não funciona mais dessa forma. Se a gente for fazer o que o nosso pai fez conosco, se dá uma chinelada, o moleque hoje vai embora de casa. Às vezes, se você falar uma palavra, né, Eduardo? Some, você não vê mais. Então, hoje é um cuidado maior, então tem que arrumar alguma estratégia para poder dirigir isso e corrigir isso, essa parte aí. Né? Então, veja assim, o trabalhar de Deus, né, em todas essas áreas. E o importante, então, eu acho que por apanhar bastante, então eu decidi fazer de uma forma diferente, que era conversar. Né? Do João, assim, o que eu lembro, que o Eduardo às vezes não lembra de muitas coisas, né? Mas do João eu lembro que uma vez a gente chegou da igreja, né? A gente morava ali na Fernando Ferrari, num apartamento que dava vista ali para Volkswagen. E a gente chegou, e aí esses dois, ele e o João, não sei se eles estavam brigando, discutindo, sei lá o que era. Não, o João tava o dia inteiro irritando, e eu falando pra você, pai, o João tá me irritando, o João tá me irritando. Aí teve uma hora que o meu pai... Aí chegamos da igreja, não tinha acabado de chegar da igreja. Chegando da igreja, estava no quarto, tinha acabado de tirar a roupa, coloquei a bermuda, a camiseta, e aquilo tava me irritando, eu peguei a cinta. Do jeito que eu peguei a cinta, eu fui dar nele, só que não vi nada, foi a fivela. E onde que a fivela foi? Bem na testa, cara. Bem na testa. Furou na hora, assim, o sangue começou, aquilo me doeu, de uma tal forma. Até eu que estava bravo com meu irmão, comecei a chorar. Aí aquilo me entristeceu, e aí minha mulher ainda pesa no psicológico. Então agora nós temos que chegar lá, você não pode falar que você bateu, senão você vai ser preso, que não sei o que lá.
Enfim, aí a gente acabou indo pronto-socorro, aí tivemos que mentir lá, né? O que aconteceu? Falou que ele caiu lá e tal. Beleza. Depois desse dia, nunca mais, nem na cinta, nem no chinelo eu peguei. Sempre foi minha mulher mesmo que corrigia. Né? Então eu procurei pela essa linha tênue de conversar. E lógico, assim, minha esposa nunca escondeu nada de mim. Né? Chegava em casa, ela falava o que tinha acontecido, o que ela tinha feito. Às vezes ela vinha perguntar o que a gente faz, qual o castigo que a gente dá. Aí a gente decidia um castigo e dava o castigo para eles. Né? Castigo foi uma das coisas que funcionou bastante. Funciona. E ainda mais, ela colocava eu e meu irmão ficava abraçado no sofá por 2 horas ali. E quando terminar, tinha que dar beijo no rosto, falar que te ama. Desse jeito. Hoje dói mais você tirar um celular do que você dar um tapa. Mas, falar pra você que funcionou. Tipo, eu e os meus irmãos, nós nos damos muito bem por conta dessas correções. A gente sabe viver junto. A gente tem os nossos atritos? Vai ter. Nós somos seres humanos, cada um tem sua linha de raciocínio, de pensamento, mas nós somos muito unidos. Muito unidos mesmo. Eu e os meus irmãos, a gente se dá super bem. Uma coisa foi interessante, conversando com um dentista, ele trouxe, que nem o Eduardo falando, é necessário às vezes até uma chinelada, porque o psicólogo falou assim, ó, se você falar para a criança assim, ó, não pode, e foi interessante o que ele disse, se você fala assim, não pode, o que a criança vai pensar? Na última palavra que você falou, pode. Então ele falou, não é certo você falar não pode. Pode não? Não. Ele fala assim, você fala assim não, porque ela vai entender que aquilo é um não. Se você falar não pode, ela vai pegar a última palavra que é pode, aí ela vai fazer. É bem interessante essa questão psicológica. Ela vai lembrar do chinelo. Então, o chinelo que é melhor, né? A correção vai. Mas, na verdade, o chinelo, acho que mãe tem mais habilidade que o chinelo. Faz as curvas. É disco voador, cara. Não é possível. É drone programado. Chinelo de mãe. Os caras acham que inventaram o drone agora. As mães já tinham programado o chinelo já. Pode pegar o chinelo da mãe, tem um chipzinho ali que ela controla. E tem mãe que tinha tanta habilidade que é um chinelo bumerangue, já voltava pra mão pra vir a segunda. Né? Já voltava. Mas é importante assim, né, da gente ter essa reflexão, inclusive sim, como filhos, né, todos nós aqui fomos filhos, de lembrar, né, dos momentos de correção, né. Tem um exemplo até que o próprio Rodolfo ele usa falando dessa questão da paternidade em relação a Deus, porque assim, você pega uma criança, né, por exemplo, o Mateus, né, que vai fazer 1 ano de idade. Ele vai mexer lá na tomada. O que é mais fácil falar? Ou não pode? Não sei o que, tirar a mãozinha. Ele sempre vai despertar curiosidade. O que você acha que você faz? Às vezes você vê que está tentando mexer na tomada, você vai lá e dá um tapa na mão para doer. A criança vai chorar, mas a dor que vai dar de dar o tapa na mão é muito menos prejudicial para ela do que o choque que ela poderia tomar. E muitas vezes Deus é assim com a gente. Então, às vezes a gente quer ir por um caminho, Deus vai lá dar por que eu estou passando por isso, Deus? Porque o caminho que se você fosse ia ser muito pior. Então é importante a correção da gente olhar. E quantas vezes eu olho para trás e falo assim, nossa, na época eu não entendia. Não entendia por que minha mãe falou isso, por que meu pai... Mas agora eu entendo. É o amor, né? É o amor. É o amor. É o amor. Você falando isso aí, eu lembrei agora de um acidente que a gente teve de carro, não é dentro da paternidade, mas da correção de Deus, do agir de Deus. A gente ia para Campinas, num churrasco que meu cunhado ia fazer lá, na sexta-feira à noite, nós estávamos até na igreja, e tudo estava dando errado para não ir. O carro não estava dando certo, mas sabe aquela insistência de a gente querer ir, Deus colocando os empecilhos e a gente insistindo em querer fazer e querer ir. E aí a gente colocou as coisas dentro do meu carro não estava bom para pegar a estrada, eu poderia ficar na estrada por qualquer coisa, porque ele estava com um problema, e mesmo assim a gente estava arriscando aí. E aí a gente era uma Zafira de 7 lugares, então eu levantei o último banco, nós estávamos em 6 pessoas, levantei o último banco, coloquei o Johnny lá atrás, e a gente estava parado no farol na Luiz Pequeno, e de repente veio um carro e arrebentou a traseira. Acabou com a traseira da Zafira. Né? Glória a Deus, que Deus guardou todas as pessoas, até o João, que a traseira foi toda nas costas dele. Porque bateu no nosso carro e o nosso carro ainda bateu no carro da frente. E, enfim, glória a Deus, Deus não deixou que ninguém se machucasse. E ali o carro foi para a oficina. E Deus preparou todas as coisas, porque assim, aí fui falar para meu pai falou assim, olha, Deus me falou que Deus estava te guardando de você sofrer um acidente na estrada. O cuidado de um pai. Né? Ele permitiu algo terrível, né, como um acidente, para não acontecer coisas piores, que nem você falou, para não acontecer coisa pior lá na estrada. Deus estava te livrando algo pior na estrada.
E Deus foi tão lindo assim que o cara que bateu pagou tudo, sabe? O pai dele pagou o conserto do carro, ficou tudo certinho. Né? Então é isso que às vezes eu vejo, o cuidado de Deus, que nem o Rafa falou, né? Às vezes você passou por uma coisa, às vezes a gente ia questionar, puxa Deus, por que isso comigo? Acabamos de sair da igreja, né? Mas Deus, né, tem os seus meios para poder corrigir, exortar e trabalhar a sua vida para que não aconteça coisas piores na sua vida. É verdade, é verdade. Esse é o Deus de amor que a gente tem. Antes da gente dar sequência aqui, né, falar um pouquinho, queria falar para o meu pai, que ele até tinha falado, eu acho que eu não fui um bom pai para eles na questão de cuidar. Eu queria te dizer que você é um excelente pai. E é bom ouvir isso. e eu sei de verdade, assim, muitas vezes que você queria estar perto e que você não pôde, mas foi por algo muito maior. Porque a gente sabia que quando você estava fora, trabalhando, e sempre chegava, às vezes, muitas vezes cansado, com muita dor, mas a gente sabia. E eu e a Amanda, nós tivemos aquilo que você doou ao máximo. A gente sabe que se a gente é o que é hoje, se a gente chegou onde a gente chegou, é porque você investiu na gente. É porque você quis dar o melhor estudo, dar a melhor roupa, sabe, que a gente pudesse comer bem, para que a gente pudesse ter tudo, porque você se doou. E como se fala muito sobre as linguagens do amor, né? Essa foi a linguagem que a gente entendeu como você nos amou. E você esteve próximo da gente, a gente sabe disso. E você sempre foi uma referência para a gente. Eu estando na igreja, assim, né, às vezes estava lá ensaiando lá em cima, eu ficava ali ou no banco da igreja balançando as pernas, ou correndo atrás do gato da igreja, do fedido, né, como vocês lembram o nome do gato da igreja. Levando bronca do pastor. Chutando bola na igreja. Mas eu sempre olhava para você e eu sempre falava, eu quero ser como meu pai. E hoje, assim, podendo olhar tanto no âmbito profissional, mas também olhando como pessoa e como cristão também, continua sendo um dos maiores exemplos para mim e eu te amo muito por isso. Obrigado. Eu vou emocionar. Eu entendo a falta também que o seu pai fez para você. Eu sei que isso faz falta, né? E a gente vê como faz. E aí a gente vê assim, né? Tipo, como que é importante da família estar centrada no Senhor. Porque o homem, quando ele começa a ir pelo seu achismo, eu acho que deve ser assim, acho que aí começam a ter as consequências, né? E como homem maduro de Deus, a gente tem que quebrar algumas coisas, né? Não é porque o seu pai foi assim, que não, eu tenho que ser assim também. Não é porque talvez meu pai foi de uma forma, né, que a gente tem que quebrar e olhar para a palavra. Ele é o nosso pai de amor. É Ele que corrige tudo, é Ele que endireita tudo. É o Senhor. E antes da gente ir para os finalmente aqui do episódio, eu queria que você cantasse uma música. Que eu sei que... Você não vai fazer isso. Vou! Porque eu sei que um dos maiores hobbies seus é cantar. Ai, Jesus Cristo. Nós ficamos Isso sabendo, não estava no plano. Nós ficamos sabendo que você tem um canal no YouTube aí com quase 1000 seguidores aí no YouTube. Nós ficamos sabendo. A produção andou pesquisando ali, puxou toda a capivara. Meu Deus do céu. Volume 75. Eu tô mal da garganta. Foi mal da garganta. Vou te ajudando aí. Tá bom aí? Queria que você cantasse uma música que eu sempre lembro de você quando eu escuto ela, que foi uma música que eu sei que tem muita importância aí na sua conversão, que é A Ilha, do Voz da Verdade. E queria que você cantasse ela. Você vai fazer isso, vai sair um som, vai ficar horrível. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. Tá saindo o som? Tá legal a produção? Eu te ajudo. Me perdoem, por favor. Fique em paz, fique em paz. Vamos lá? Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem.
você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num quarto escuro à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em suas veias corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Jesus, Ele é a tua sorte. Jesus, Ele livra-te da morte. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele tem uma saída. Jesus, Ele é o resolve tudo. Jesus, para isso veio ao mundo. Jesus, Ele tem a mão amiga. Jesus, é a vida, é a vida. Pai e filho cantam muito, hein? E a letra da música é sensacional. Sensacional. Foi essa música que me levou à conversão mesmo. Glória a Deus. Estava num momento que eu estava me vendo sem saída. Muita dor e assim, marcou demais essa música. E tanto que teve um dia que eu fui na igreja do Voz da Verdade, lá em Santo André, e eu pedi para cantar com o Carlos Moisés. Olha. E a gente cantou junto. Que legal. Porque marcou demais a minha vida, né? E eu fui lá e dei meu testemunho, e aí eu falei, agora eu quero cantar com você. E a gente cantou junto. Para mim foi, né, uma bênção. O começo dessa música falando, talvez você esteja num quarto escuro à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Quantas pessoas estão procurando por uma luz e paz? Na hora que vocês estavam cantando, eu estava prestando atenção na letra. Cara, muito forte. É muito forte. É muito forte. Na verdade, é uma das coisas que muitas pessoas estão passando hoje. E é o que falta hoje em dia, né? Nos louvores. Nos louvores. Ela essa fala mensagem da situação que você tem, mas... E ela passa uma mensagem. Não, e depois ela dá a resposta. A resposta é o quê? Que Jesus, Ele é a própria vida. Ele é a sua sorte, né? Que você não me engano. Ele é a sua sorte, Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida, Ele é o resolve tudo. Tudo, né? Tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vini, o que a gente faz agora? Depois de tantos depoimentos aqui... Sei lá, eu tô muito emotivo aqui. Tô com medo de falar. Eu acho que eles falaram tão bonito.
que a gente podia dar um presente para eles. Né? Bom, pessoal, a gente, né, para todos os convidados, a gente dá um presente especial. E para vocês não poderia ser diferente. E é um presentinho um pouquinho mais diferente, né, do que a gente está acostumado a entregar para os nossos convidados. Sim. Mas vocês merecem, os nossos pais, nossos heróis. Inclusive o papai de... Inclusive o papai de primeira viagem. Nós preparamos para você também. Pode abrir, pode abrir, fica à vontade. Enquanto vocês abrem, pai, quero dizer que eu te amo muito. Você é uma referência para mim. Eu sinto muito você em tudo que eu faço. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, como ele é puxa-saco do pai, eu sou mesmo, porque você demonstra muito Cristo através da sua vida, e eu me orgulho muito de ter você como meu pai, como uma grande referência. A gente conversa muito todos os dias pelo fato de trabalharmos juntos, e o tanto que você resplandece Cristo me inspira, e eu quero poder um dia chegar aos pés de seu pai que você foi para mim. Muito obrigado, eu te amo muito. Amém. Amém. Também amo muito a sua vida. Você é um filho especial como seus irmãos. Eu louvo a Deus porque Deus que nos dá os filhos, né? É Ele que nos dá. Ele que gera, né? Ele gerou dentro, né? Porque assim, Deus já sonhou com você, né? Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já sonhou com você, sonhou com a Bruna, com o João. Hoje eu sou privilegiado por ter filhos como você, a Bruna e o João, que sempre está junto, né? A gente sempre esteve junto em tudo. E assim, não arrependo de nada que eu fiz, né? Não arrependo de nada que eu fiz, assim, de se entregar, né? Porque a gente abre mão das nossas coisas, né? A gente abre mão daquilo que a gente tem, abre mão daquilo que a gente é, para doar para os filhos, para que os filhos sejam melhores mesmos, né? Eu olho para o meu pai me deixou um legado lindo que é a palavra de Deus, é o caminho do Senhor. Ele teve seus defeitos, né? Muitos defeitos, mas enfim, eu olho pelas qualidades que ele teve, aprendo com ele e aprendi e falei, Senhor, eu quero ser melhor que o meu pai foi, e eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu fui. Então, assim, um pouco que a gente pôde passar, espero que, né, meus filhos possam ser bênção nessa terra. Às vezes as preocupações hoje em dia são com questões financeiras, posses, valores, né? E o maior valor é ter Jesus no coração, né? Ter Jesus no coração, porque o Pai que está nos céus, Ele é bom. Ele é tão bom que permitiu que o Filho passasse por aquilo que Ele passou, pelo sofrimento que Ele passou, mas o final daquela situação redundaria em glória, louvor e adoração. Então, nós temos este Pai de amor, né, que vela pela nossa vida. E é isso que eu tento velar pela vida dos meus filhos. Eu sei que eles vão passar por situações. Nós nunca privamos eles, né, de saber da situação. Nunca. Eu e minha esposa sempre fomos muito claros. Olha, hoje nós não temos isso, nós não conseguimos. Eu sei que vocês querem, a gente não pode. A gente nunca quis passar uma coisa que a gente não é, ou que a gente não tem, não. A gente sempre mostrou o que a gente sempre tinha, né? Então, assim, para ser sempre verdadeiros. E assim, eu louvo a Deus pelos filhos que você está junto aí. Os outros têm ciúmes, né? Porque a gente sempre está muito junto. Pai, tô sabendo que você fez uns pix aí para a conta do Vinícius. Para ele você faz, você compra, para mim você não dá nada. Então, os irmãos são sempre assim, mas eu tento o máximo possível tratar iguais a todos para eles não se sentirem diferentes, né? Amém? Mas também te amo muito, isso é especial para mim. E antes do Rafa falar alguma coisa, que daí ele já fala um pouco também, o Rafa deu a ideia ontem de comprarmos uma lembrancinha pro papai de nova viagem. Cauê, cara, você é um irmãozaço nosso, a gente ama muito a sua vida, a gente tem certeza que você vai ser um pai maravilhoso, porque você é um homem compromissado com a palavra. Por isso que nós topamos esse desafio junto com você, porque a gente sabe da seriedade que você tem de levar realmente o evangelho, né? Você não está aqui para promover o seu nome. E eu tenho certeza que você vai ser um excelente pai, vai conseguir, com certeza, educar seu filho nos caminhos do Senhor. Se ele vai seguir, aí já é uma escolha dele, né? Mas nós temos convicção do excelente pai que você vai ser. Que Deus te abençoe, te capacite, te dê muita sabedoria e conta com a gente que a gente está aqui para tudo que você precisar, viu, irmão? Obrigado. O Rafa me entregou a sacolinha lá embaixo, não vê. Não vê. Mas obrigado
irmandade, não vou dizer amizade, porque nós acho que nós elevamos o grau um pouquinho. E no início nós não tínhamos tanto contato, mas hoje nós passamos de amigo para irmãos. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês dois, pela caminhada junto, pela disposição e pela disponibilidade. E, cara, eu vejo Deus em vocês. E isso é o mais confortante para o meu coração. Ver que ainda existe pessoas comprometidas com o Evangelho. Então, é muito bom. Eu louvo a Deus por caminhar com pessoas como vocês. De verdade. E eu sei que, é igual o seu pai falou, que muitas vezes eu vou estar sozinho, porque é o fato de estar sozinho, eu vou ter que estar sozinho. Mas eu sei que eu vou ter pessoas para contar e falar assim, cara, tô precisando de uma ajuda, consegue vir aqui? Cara, vamos jogar bola, cara, vamos fazer isso, cara, vamos fazer aquilo. Então eu sei que eu tenho pessoas para contar. Que eu tenho pessoas que eu posso falar assim, cara, me ajuda? Ajuda. E eu sei para quem que eu posso ligar. Com certeza. Então, obrigado pela vida de vocês. Eu louvo a Deus de verdade pela vida de vocês e pelas pessoas e pelos homens de Deus que vocês são e ainda estão se tornando a cada dia. Então Deus abençoe a vida de vocês, de verdade. Eu amo vocês de coração. Amém. Te amamos também. Só reforçando aí o que o Vini falou, cara. Tenho certeza que você vai ser um paizão aí, cara. Vai vir, assim, ou um menino ou uma menina que vai ser muito abençoado. Você e a Tainá, assim, são pessoas muito especiais, um casal realmente de Deus, um casal de referência. Sim. E só vai ter alegria, só alegria daqui pra frente, só bênção e tamo junto. Conta comigo, é isso. Um dia precisar ficar com o menino, com a menina, aí pode ficar, a gente cuida, ensina a torcer pro São Paulo. Não, aí não. Tinha que quebrar um Corta isso daí, corta essa parte aí. Quem foi editar, por favor. E pai, assim, obrigado assim, pela disposição, por estar aqui, né? Imagina. Eu sei só que... não contava com essa parte da cantina. Eu vou contar uma coisa aqui. O meu pai, toda noite, final da tarde pra noite ele vai lá pro quartinho dele, que era da minha irmã, né? Que a minha irmã casou, já faz um tempo. E aí ele já fez ali, né? É o escritório dele / estúdio, né? Que ele fica gravando, ele gosta bastante de cantar. Então ele tinha que vir aqui e tinha que cantar, né? Eu imaginei que você ia fazer isso. Demonstrar os dons. Né? Mas obrigado mesmo, assim. E a palavra de Deus fala de um mandamento que tem uma promessa, né? Que fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias nessa terra. Verdade. E eu espero de verdade, com todas as minhas falhas, que eu sei que eu tenho, com todas as coisas que eu venho buscado melhorar, mas eu espero de verdade que essa seria a minha maior alegria, que eu realmente possa estar honrando você de todo o coração, assim. Espero que você se sinta honrado por mim e que não somente os meus anos se prolonguem nessa terra, mas os seus também, com saúde, com Amém. Paz e alegria em Jesus, para que a gente ainda possa viver muitas coisas juntos. Amém. E muitas bênçãos que o Senhor possa derramar. Amém. Eu agradeço. Eu me sinto honrado. E não existe presente maior para um pai que você poder ver o teu filho que ele está indo no caminho correto. Esse é o maior presente. Então, eu posso ganhar o que for, até esse iPhone 14 que você falou, que eu nem sei como é. Eu já tive iPhone, hoje eu não quero mais, eu me dou melhor com Android. Mas eu estou dizendo, pode ser o presente que for de valor material, não paga você olhar e ver que você conseguiu manter os seus filhos com dignidade. Né? Porque, graças a Deus, a minha filha, né, já casada, já me deu um netinho, o Rafa está aí, já está pensando também em casar, e a gente vê seguindo a vida, né, dentro dos trilhos. Não, é dentro dos trilhos, é dentro dos trilhos de Deus, aquilo que Deus quer para a vida deles. Eu sei que eles estão se dispondo a fazer. E o Rafa tem uma disposição, eu me vejo muito nele, porque na idade dele eu também vivia assim. Eu ia toda hora para a igreja. Aí a gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo o peso da idade. Mas eu me orgulho de ver, ele vai. Outro dia até a mãe dele comentou, falou, nossa, o Rafa não para em casa. Eu falei assim, ele está no caminho certo. Né? Tem tanto pai que o filho está lá, dentro da balada, se drogando, e falava, meu Deus. Né? E a gente vê aí ele querendo semear as coisas boas que Deus deixou. Então,
Só tenho que ter orgulho. Amo você. Eu também. Amém. Bom, para que a gente não comece, né, a chorar mais, a produção vai ter que trazer os lencinhos aqui. Nosso próximo convidado já está a postos aqui. Como é que a gente encerra esse episódio, Vini? Eu não faço ideia, cara. Acho todo mundo com os Feliz Dia dos Pais, né? É verdade. Só reforçando então aqueles recadinhos super importantes também. Deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber a notificação. Toda terça-feira às 20 horas a gente tem um episódio novo exclusivo aqui no YouTube. Você também pode acompanhar pelo Spotify, a gente sempre posta. No Facebook também, estamos postando lá os episódios. Essa semana aí colocamos os episódios que estavam faltando lá, mas são os episódios que estão no YouTube. E lá no Instagram, @Juntos na Mesa, você acompanha a gente, você interage com a gente, fica sabendo das novidades, quem vem, a gente postando algumas coisas. No último episódio que a gente falou sobre o arrependimento, abrimos uma caixinha de perguntas, porque a gente quer a sua participação. Então, participa com a gente no Instagram, você que está aí no chat agora ao vivo, deixa o seu comentário, fala uma experiência que você teve com o seu pai, alguma coisa que você queira contar, porque eu tenho certeza que outras pessoas que estão lendo vão ser edificadas por aquilo que você trouxer para essa mesa. Essa mesa, ela não é somente nós que estamos aqui nessa mesa, essa mesa é de todos nós. E a gente enfatiza muito isso porque a gente quer participar com vocês. E como a gente até brinca também, quem comenta ainda ganha oração, e é verdade, a gente ora por vocês que estão junto com a gente. Obrigado pela força que vocês têm dado até agora e vamos seguindo adiante. E é isso. Amém? Amém. Então, para a gente encerrar esse episódio, vamos olhar todos ali para aquela câmera. E no 3, 2, 1, a gente fala um Feliz Dia dos Pais para todos os papais, né? Esse episódio está indo depois do Dia dos Pais, mas é a Semana dos Pais. É isso aí. Espero que você tenha tido um Dia dos Pais com o seu pai, que ainda está aqui. Para quem não tem um pai, um recado, né? Você encontra um pai de amor em Jesus. É Ele que supre a falta do pai, talvez que já se foi, ou o pai que você não teve. É em Jesus que você encontra. Que você tenha tido um excelente Dia dos Pais, uma semana abençoada. E eu tenho certeza que você pode abençoar a vida de um pai, mandando uma mensagem, falando eu te amo, falando assim, cara, você é um exemplo como um pai, eu admiro a forma como você cuida dos seus filhos. Leve a palavra de Deus, fale de Jesus. Tem muitos pais que precisam ouvir e tem muitos filhos que também precisam ouvir. Amém? Amém. No 3, 2, 1, Feliz Dia dos Pais? Bora lá. 3, 2, 1. Feliz Dia dos Pais! Aí, Deus abençoe, pessoal. Até o próximo episódio. É.